de paz, de alegria, de prosperidade sobre a nossa casa. Senhor, emendamos, ó Deus, esse testemunho de milagre, emendamos isso na palavra que o Senhor tem para essa noite, muito apropriado a este tempo. Nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que nos abençoa, que nos traz prosperidade, que nos traz abundância. Nós cremos num Deus que provê cuidados na vida dos teus filhos, e eu te louvo por isso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o assunto hoje é dinheiro, bens, riqueza, prosperidade, abundância. Fala para o teu irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A nossa igreja é uma igreja privilegiada. Nós temos um curso que é o curso CRAU, que funciona permanentemente, né? Todo semestre tem pessoas sendo ministradas pelo curso, às vezes da nossa igreja, às vezes de outras igrejas, às vezes de perto ou de bem longe, né? Que ensina os princípios de Deus para as finanças. Então essa é uma igreja que conhece os princípios de Deus para as finanças, o que me dá uma tranquilidade tremenda de pregar. Só quando Deus me dá uma revelação, me dá uma direção, o Espírito me traz uma direção e eu prego acerca de finanças. Em geral, é uma vez por ano. E eu parei para analisar e descobri que no ano passado eu não preguei, eu preguei sobre finanças em 2019. Isso é um privilégio, queridos. Então, você que vem a essa igreja, esta igreja é uma igreja fiel. Então pouco se fala de dinheiro, de oferta, pouco se fala, mas é um princípio da palavra de Deus. Se fala pouco porque as pessoas conhecem o princípio da palavra de Deus, entende? Então não há um constrangimento, não há uma coação, não há um convencimento. É as pessoas que são ministradas pela palavra e fiéis, obedientes que são, praticam o princípio da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo vem trazendo nas últimas semanas uma nova direção, um despertamento no meu coração acerca desse assunto, né? E eu queria trazer uma pregação, mas aí eu comecei a preparar. Eu tenho assim um livrinho que eu acompanho aqui, as minhas anotações, né? E o negócio cresceu, e então eu vou ter que fazer 2 pregações acerca disso, acerca de dinheiro, bens, prosperidade. O negócio cresceu, não dá para fazer uma só, né? Creio que vai ser um tempo muito edificante para nós acerca da palavra do Senhor. Amém? Amém? Então eu quero começar profeticamente, te recordar de algumas coisas. Os textos vão estar sendo projetados. Joel 2, o capítulo 2, o versículo 18, o versículo 19. Você que está acompanhando essa pregação gravada, essa é a parte 1. A bênção completa é parte 1 e parte 2. Não deixa de assistir as 2 ministrações. A de hoje diz assim, Joel capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Fala para o teu irmão, plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. O próximo slide. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá a chuva de outono conforme sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Fala para o seu irmão, até ficar satisfeito. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que acompanha, né? Eu fico arrepiado, cara.
Sabe por quê? Porque isso aqui é uma palavra profética que Deus nos deu há 1 ano atrás. Deus nos falou, estamos vivendo um tempo de juízo de Deus, mas virá um tempo de prosperidade, virá uma nova estação, uma estação de prosperidade. O mundo estava entrando na pandemia, o mundo estava todo apavorado, e o Senhor nos dava uma revelação dessas aqui, ó. Na próxima estação virá um tempo de prosperidade, de abundância, as eiras se encherão de trigo, vocês vão ter azeite, vão comer, vão satisfazer, viu? Promessa do Senhor para a nossa vida num tempo de abundância e prosperidade. Quem se recorda disso? Nós estávamos gravando um monte desses cultos, mas bem esse eu não tenho gravado. Quem ouviu, ouviu. Não tenho gravado. Preguei pelo Meet, né, pelo Google Meet, profetizando num tempo de escassez, profetizando loucura. O mundo dizia que tudo parou, e nós estávamos dizendo o quê? Vem um tempo de prosperidade aí. Então, queridos, nós já sabíamos disso há 1 ano atrás, e agora os cientistas econômicos, você acompanha aí jornal, os cientistas econômicos, os estudiosos de economia, eles começam a dizer que há uma expectativa de crescimento econômico, principalmente para países emergentes, tal como o Brasil. Então eu fico feliz e empolgado, como Deus foi generoso a nós e nos deu essa informação espetacular, tão espetacular, bem antes. Então, quando você ouvir na televisão, olha, agora está tendo uma recuperação financeira, há uma grande expectativa de crescimento, baseado nisso, baseado naquilo, tendo em vista isso, tendo em vista aquilo, você faz uma plaquinha escrito assim, eu já sabia, o Senhor me revelou, eu já sabia. Fala aí, eu já sabia. Eu já sabia. Na hora que você vê os cientistas falando tal, com base nisso, com base no índice não sei das quantas, você fala assim, eu já sabia. O Senhor me revelou. Então, queridos, e isso me motiva a pregar. Primeiro, para te lembrar que nós temos uma promessa, que o Senhor nos deu uma informação preciosa. No entanto, precisamos ter sabedoria para lidar com a revelação dada por Deus. Não basta ter revelação, escuta isso aqui, não basta ter revelação, precisa se posicionar de acordo com a revelação. Fala para o teu irmão, não basta ter revelação, fala, precisa se posicionar de forma correta. Vem comigo, Noé teve uma revelação, Deus falou um negócio absurdo para Noé, Deus falou para Noé, vai acontecer o que nunca aconteceu, vai chover, mas não vai chover tanto que vai inundar a terra. Noé, faz um barcão, faz um navio, Noé, faça um grande barco. Então, queridos, Noé teve uma revelação, mas ele se posicionou de acordo com a revelação que recebeu. No outro dia ele começou a fazer um barco. Entende? Não pode receber uma revelação e ficar passivo. Viu? O impossível Deus faz. O possível é seu. Tem uma parte que é tua. Tem uma parte que é nossa. Certamente Noé compartilhou da revelação com outros, como nós estamos compartilhando da promessa de Deus com outros. Mas os outros zombaram, não acreditaram, ou por N motivos não se posicionaram. E o que aconteceu? Pereceram. No dia que foi o dia, no dia que começou a chover, Noé estava tranquilo, porque ele estava posicionado, ele estava alinhado com a revelação que recebeu. Ele recebeu uma informação privilegiada, meu irmão. Nós recebemos uma revelação, uma informação privilegiada. Precisamos nos posicionar para usufruir daquilo que Deus nos disse. Amém? É por isso que eu vou pregar isso, cara. Não basta ter revelação, tem que viver, se posicionar em obediência e fé para viver a revelação. Então,
para tirar proveito dessa informação privilegiada, tem 4 itens que eu já abordei aqui no Obreiro Aprovado. Isso tem que estar no lugar certo. Fala para o teu irmão, lugar certo. No momento certo. Com o princípio certo. Com a motivação certa. É igual receita de bolo. Se falhar em algum dos ingredientes, dá ruim. Dá ruim. Me permite, né? A Bia foi fazer um bolo. Estava escrito lá: colocar chocolate em pó do pastor. Né? É o do pastor. O bom é o do pastor. É esse que você gosta de usar. E ela, eu não tenho chocolate esse aí, né? Eu vou colocar chocolatado. Meu amigo, explodiu a casa, cara. O negócio derramou e transbordou. Queridos, lugar certo, momento certo, princípio certo, motivação certa. Senão, não vive, não desfruta do projeto de Deus. Estão acordados? Então, por enquanto, nós temos uma boa informação, uma informação privilegiada. O que precisamos fazer de agora para frente é nos posicionar, é fazer parte desse processo e nos posicionarmos alinhado com o projeto de Deus, de forma que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem a conceder aos seus filhos na próxima estação. E eu já vou dizer para você, sabe onde falhamos? Fala assim para mim, me diga. Eu vou dizer para você onde o povo de Deus costuma falhar. Viu? Muitas vezes estamos no lugar certo, na hora certa, mas estamos com o princípio certo, mas com a motivação errada. Perdemos o mover. Estamos no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa, mas lançamos mão de princípios errado. Perdemos o mover. Viu? Isso é histórico no povo de Deus. O profeta Isaías, ele falou tudo acerca de Jesus. Cara, o profeta Isaías, ele profetizou a vida de Jesus inteira. Teve uma visão privilegiada, uma revelação privilegiada, e entregou ao povo de Israel, entregou para Jerusalém. Jerusalém tinha a promessa do Messias, tinha a promessa do libertador definitivo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o Messias se manifestou a eles estavam no lugar certo, estava na hora certa, no momento histórico certo, na hora certa, aos pés de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Não o reconheceram. Não reconheceu os tempos da sua visitação. A Bíblia NVI fala assim: porque você, Jerusalém, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Não reconheceu o Messias. Estava no lugar certo, na hora certa, mas falharam no princípio. Estavam com o coração endurecido e se tornaram cegos ao Messias que estava a metros deles. Estavam no lugar certo, na hora certa, mas falharam na motivação certa. Estavam interessados na multiplicação dos pães, estavam interessados nos milagres. Perderam o mover. Então, amados, Deus quer derramar bênçãos sobre a tua vida financeira. E essa é uma boa hora de você falar amém. Deus avisa que vai abençoar o seu povo, mas o inimigo se mobiliza para fazer com que eu e você venhamos a titubear, venhamos a vacilar. O inimigo se mobiliza para nos impedir que eu e você venhamos a nos posicionar em fé, em obediência.
O inimigo quer nos conduzir à motivação errada, a princípios errados e nos levar ao fracasso. Fazer da informação só uma informação. Só uma informação. E a grande jogada maligna é nos conduzir a atalhos, é fazer-nos tropeçar nos princípios e tropeçar na motivação. Então, mais uma formulazinha aqui para você. Toda proposta de prosperidade, toda conquista financeira que não se pauta no trabalho, não vem de Deus. Fala para o teu irmão, não pauta no trabalho? Fala, não pauta no trabalho? Não vem de Deus. Não se pauta num trabalho duro. É uma proposta de sucesso, de conquista financeira, que não se pauta no trabalho, erra no princípio. Deus não é um Deus que abençoa o ócio. Deus não é um Deus que quer te enriquecer para você ficar de papo pro ar. Não é. Então, existe muitas propostas fora do princípio. Eu já recebi um monte. Lá para trás, Alfa Clube. Nossa, você vai botar uma grana e essa grana vai te sustentar pro resto da vida. Mais tarde, Telex Free. Tudo a famosa pirâmide financeira, lembra disso? Hoje, queridos, é proibido no Brasil, hoje tem pirâmides disfarçadas com produtos. E você vai escutar, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer viver da rentabilidade do sistema, viu? Se não tem trabalho, falha no princípio. Falha no princípio, não tem a bênção de Deus, é isso. Não tem a bênção de Deus, não tem trabalho. Falha no princípio. Então, pirâmide, loteria, agiotagem. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um negócio aí que chama-se cashback. Cashback. Fala para o teu irmão, cashback. Você me dá 1.000, eu te devolvo 2.000 de cashback. É uma conta que não fecha, cara. Não pauta no trabalho. Não me interessa. Porque falha no princípio. Se alinha com isso aqui. Porque tem uma promessa sobre a tua vida. De desfrutar do melhor de Deus, de Deus. É dentro do princípio, é no lugar certo, na hora certa, com o princípio certo, com a motivação certa. Falhou num ponto, fica pelo caminho, lamentando. O irmão Luiz arrumou emprego. E eu, Jesus. Alinha, se enquadra. Toda proposta de prosperidade, conquista financeira, que não se pauta na honestidade, erra no princípio, não tem a bênção de Deus. Então, queridos, honestidade, vocês têm uma aula lá do CRAU, não é isso? Tem 2 níveis, eu não peguei do CRAU isso aqui, eu fui aluno já, andei esquecendo. Tem 2 níveis. O primeiro nível de honestidade, queridos, é andar de acordo com a lei dos homens. Estar de acordo com a lei dos homens é o primeiro nível. Isso não significa que você está autorizado a mergulhar nisso. Porque eu e você não fomos chamados apenas a ser bom cidadão, nós fomos chamados, o nosso chamado é mais excelente. A palavra diz o seguinte, que nós também temos que analisar uma honestidade num outro patamar, e um patamar mais excelente, que é o patamar de Deus. E Deus nos chamou para fugir da aparência do mal. Fugir do mal é obrigação de todo mundo, um bom cidadão faz isso. Mas eu e você fomos chamados a fugir daquilo. Tem cara, tá esquisito, tem cara de mal, tem cara de nebuloso, tem cara de duvidoso, tô fora. Porque quem falha na honestidade, escorrega nos princípios. E não tem bênção de Deus. Alguém, viu, mas pastor, como é que eu faço? Tá tudo, viu, pergunta para você mesmo. Jesus faria esse negócio? Jesus entraria nessa? Jesus participaria disso? Bem razoável, não é não? Bem razoável. A outra coisa, queridos, toda proposta de prosperidade, toda proposta de conquista financeira que se pauta em ganância, erra na motivação. Erra na motivação, não tem bênção de Deus.
Toda proposta de prosperidade, de conquista, de dinheiro, que não se pauta numa boa administração, não é mordomo bom. Se não é mordomo bom, falha no princípio. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Esse é o mapa onde eu e você escorregamos. É aqui que somos roubados. Então, nós precisamos nos preparar e nos alinhar ao padrão de Deus, porque Deus tem um propósito de nos abençoar, e nós precisamos desfrutar daquilo que previamente Deus já nos anunciou. Deus já nos anunciou, nós precisamos desfrutar. Não podemos aceitar, nem eu nem você, não podemos aceitar libertação parcial. Isso não é libertação, meu irmão. Libertação parcial. Fala para o teu irmão aí, se apresse a completar a sua libertação. Se apressa. Se apresse a completar a sua libertação. Queridos, para muita gente, para muito crente, a última fronteira, a última área de liberdade é a área financeira. Ele vai rompendo em várias áreas, e a última fronteira é a área financeira. Então, o propósito do maligno é fazer com que eu e você venhamos a nos contentar com libertação parcial. E aí você fala assim, eu era alcoólatra, eu era maconheiro, eu era isso, eu era aquilo, e eu me libertei disso tudo, glória a Deus, verdade, glória a Deus. Mas o propósito de Deus não é nos libertar só dos vícios. A vida que o Senhor tem para nós é abundante, é plena, é liberdade por completa. Eu só tenho um probleminha. Não é probleminha, é cadeia que te mantém, que te rouba do melhor de Deus. Então, na saída do povo hebreu, isso aqui eu sempre falo, ou é na abertura do CRAU, ou é na formatura do CRAU. Quando eu não falo na abertura, alguns já estão cansados de ouvir, mas é importante novamente ouvir. Na saída do povo hebreu do Egito, houve grande discussão entre Moisés e Faraó. Deus falou para Moisés, Deus incumbiu Moisés de tirar o povo do Egito para adorar o Senhor. Mas Faraó não permitia, não vai sair, não, deixa o meu povo ir, não vai, deixa o meu povo ir, não vai. Mas Deus foi apertando o Egito com as pragas e o Faraó foi cedendo gradativamente, apresentando propostas de libertação parcial. Esse é o golpe. A primeira proposta de libertação parcial, a gente vai projetar lá, é Êxodo 8, versículo 25. Essa é a primeira proposta. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Pode adorar o Senhor, mas não sai do Egito. Sabe qual que é a ideia, queridos? A ideia é assim: pode adorar a Deus, mas mantenha um estilo de vida alinhado com o mundo. Entende? Adore a Deus, mas viva conectado com o mundo. Continue amigo de Deus, sirva a Deus, mas também seja amigo do mundo. Cultive, não fique muito estranho, não fique muito esquisito. É obviamente que Moisés não aceitou essa proposta de libertação parcial. E eu e você, muito menos, deveríamos aceitar. A segunda proposta está em Êxodo 8, 28. O Senhor aperta de novo, com mais pragas, com mais aperto. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus no deserto, mas não afastem muito, e orem por mim também. Já está meio quebrantado, Vamos pedir oração. Ora por mim também. Sabe qual que é a proposta? Pode adorar a Deus, pode sair do Egito, mas não vai muito longe. Pode adorar o Senhor, pode romper com os costumes do Egito, pode desenvolver ministério, mas sabe o que é? Não se aprofunde muito nas águas do Espírito. Viva no raso, viva com o pé na areia, é mais seguro. Não seja um crente light.
é mais seguro, é mais elegante, é melhor para você. Crente light, não mergulha nessas águas do Espírito, não fica esses crentes doidos. É esse o discurso. Esses crentes que creem nas coisas sobrenatural. Esses crentes que creem que Deus abre porta onde não tem. Não, seja um cara racional. É essa a conversa. Obviamente, queridos, obviamente que Moisés não entrou nessa, e muito menos eu e você deveríamos aceitar. Vem o próximo golpe, tentativa de golpe, né? Êxodo 10, o versículo 11. Eu peguei mais um versículo lá, o versículo 9 e o versículo 11. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. A ideia aqui é o seguinte: pode adorar a Deus, pode sair do Egito, pode ir longe, mas as crianças e as mulheres ficam. Esse é o golpe. Pode servir o Senhor, pode avançar espiritualmente, pode crescer, mas perca a família, perca os teus filhos. Tenha um ambiente dividido na tua casa. Você pode avançar em Deus e viver de uma forma profunda em Deus, mas a família, a sua esposa, os seus filhos vão viver num nível bem menor, sequer terão fé. Você vai ter sucesso ministerial, mas fracasso em casa. Você vai ter um ministério pela metade, porque eu e a minha esposa somos um, não é isso? E quando eu deixo para trás, eu tenho um ministério pela metade. Pela metade. Obviamente, né? Moisés não aceitou. A ideia é que ocorra um abismo espiritual entre um e o outro. Um busca muito o Senhor e o outro não está nem aí pelo Senhor. Essa é a ideia. Pode ganhar tudo, pode conquistar tudo, pode pregar o evangelho, pode ter ministério, pode ser pastor, pode ser o que quiser. Mas na tua casa, os teus filhos estão perdidos. A tua esposa não te respeita. Na tua casa você não é autoridade. Na tua casa você não é ministro. Na tua casa ninguém te escuta como um pregador do evangelho e da verdade. Está aí. E aí, queridos, vem a última proposta, a última fronteira de libertação. Êxodo 10, o versículo 24. Olha que interessante esses níveis de libertação. Êxodo 10, 24 diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. A ideia é aqui o seguinte, queridos: pode adorar a Deus, pode sair do Egito, pode ir longe, pode levar a família, mas deixe os bens no Egito. Deixe os bens. Pode adorar a Deus, pode voar alto, pode ter ministério, pode fluir no Espírito, mas os bens, os tesouros continuam sob o domínio de Faraó, sob o domínio do Egito. A ideia é essa. A ideia de Faraó é essa: pode deixar o Egito, pode ir longe, pode ir para onde vocês quiserem, porque se ficar os tesouros, eu tenho certeza que não vão muito longe, e se forem, vão voltar. Essa é a ideia. Então, você conhece a história? Sabe que o povo do Egito, eles saíram definitivamente, você conhece a história? E numa altura, eles ficaram reclamando por falta. Aqui a gente não tem alho poró. Lembra dessa passagem? Aqui, se nos trouxe para esse lugar, a gente não tem alho poró. Imagine se tivesse deixado tesouros. Imagine se tivesse deixado relíquias. Jamais, fala para o teu irmão, jamais se desligariam do Egito.
Jamais. Essa jogada sutil, esse golpe, está sendo apresentado a Moisés, e mais tarde, Jesus desvenda esse golpe. Todo aluno do CRAU sabe de cor, Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu tesouro, alguma coisa a mais fica lá. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. Não fica só o tesouro. Viu? Você acha que Faraó, o rei mais rico de todos os tempos do Egito, estava preocupado com bens de escravo? Ele sabia que onde se deixa um tesouro, onde se deixa os bens, fica algo mais, fica algo de maior valor, fica também o coração. Então, queridos, uma encruzilhada para o povo de Deus. Moisés não caiu no golpe, nós precisamos levar tudo, nós vamos levar tudo que temos, nós vamos com tudo que somos para adorar a Deus. Libertação, só a libertação se for completa. Moisés não caiu nessa. No entanto, esse golpe de libertação parcial continua sendo uma proposta ao povo de Deus dos nossos dias. Entende? Essa proposta de libertação parcial tem caído bem para crentes. Essa pseudo-libertação tem sido acolhida, infelizmente, por muitos crentes dos nossos dias. Há uma multidão de pessoas que romperam com o mundo, o Egito é figura do mundo, Faraó é figura de Satanás, não é? Muitas pessoas, uma multidão de pessoas romperam com o Egito, romperam com o mundo, viveram transformação em várias áreas de suas vidas, adoram a Deus com liberdade em várias áreas das suas vidas. No entanto, na área financeira, a área financeira continua cativa. Avançam e conquistam em várias áreas, mas na área financeira vivem sucessivas derrotas, sucessivos fracassos. Então, essa falsa libertação, essa libertação parcial, se apresenta em duas realidades. Em duas realidades. Queridos, eu estou compartilhando da vivência, do dia a dia do ministério pastoral. Duas realidades. Existe essa cadeia espiritual se manifesta na vida de alguns da seguinte forma: eles vivem a vida inteira derrotados financeiramente. A vida inteira. Nunca viveram abundantemente. Uma vida permanente de crise, a vida toda endividados. Você pergunta, nos últimos 20 anos, quantos anos você passou sem dever nada para ninguém? Ele fala assim, não consigo nem fazer a conta, eu passei a vida inteira devendo. Nos últimos 10 anos, quantos anos você não precisou depender de ninguém financeiramente? Não, eu sempre dependi de alguém. Uma vida inteira amarrada financeiramente, endividado, subempregado, com altos e baixos, passando por necessidade, passando por luta, passando por aflição, pedindo oração. A falsa liberdade, a falsa libertação se manifesta em duas realidades, essa é uma delas. Uma vida constante de crise permanente, de crise financeira. A outra, ela às vezes passa despercebido do olho pastoral. A pessoa tem ganhos financeiros, a pessoa conquista, a pessoa avança, aparentemente parece que rompeu com o Egito. Ela conquista, ela tem avanços, ela progride, mas a verdade é que o Egito está lá no coração. E num momento de auge, num momento de que aparente prosperidade, o caos lhe acomete. O caos lhe acomete e ela perde tudo. Perde tudo. Então são pessoas que vivem um ciclo de sucesso e fracasso. Sucesso profissional, empresa, tal, e quebra. Sucesso e quebra. É um ciclo na vida. E às vezes esse ciclo tem um padrão estabelecido. A cada 5 anos ele quebra. A cada 10 anos ele quebra.
Então o cidadão tem 40 anos, já quebrou 2 vezes, a cada 10 anos quebra. É um ciclo. Então, são pessoas, queridos, que eles dizimam, eles ofertam com alguma dificuldade, com alguma relutância, com alguma resistência, mas eles entendem o princípio, então eles buscam cumprir o dever. E eles fazem por obrigação, derrapam na motivação. Porque dizimamos e ofertamos por gratidão, e não por dever, e não por obrigação. Falham na motivação. Então, quando vão fazer, o Egito grita dentro delas: opa, vai faltar, opa, olha o boleto que está te esperando. E elas tremem, e elas se abalam. Quando vão praticar o princípio, o Egito grita, Faraó grita: opa, eles, ai, né, muito dinheiro para dar para a igreja. Queridos, Moisés achou que era necessário adorar a Deus, inclusive com os bens, e não deixou nada para trás. Infelizmente, muitos crentes têm pensado e agido de forma diferente. Alguns acham mais seguro, olha que grosseria que eu vou dizer, alguns acham mais seguro deixar os bens no Egito, do que tirar do Egito e trazer para o culto de adoração. Vai que Deus pede para sacrificar. Vai que Deus pede para sacrificar. Então não prosperam, não avançam, não percebem que Deus não precisa do nosso dinheiro. Não percebem que o fluxo da riqueza, e é o que eu vou falar na próxima semana, não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. É Ele quem provê. Me perdoe, Luiz, e me permita, competência não faltava, diploma não faltava, mas o fluxo da riqueza é do céu para a terra. Não percebem que Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Deus quer é o lugar que o dinheiro ocupa no nosso coração. Eu acho que o Krau fala isso. Há um trono no nosso coração. Há um trono. E o dinheiro está assentado e governando. Sentado nesse trono e governando. O Senhor espera que eu e você venhamos destronar o dinheiro e entronizar o Senhor nas nossas vidas. É isso que Ele espera. O Senhor não está de olho no nosso dinheiro. Ele está de olho no trono. Ele está de olho no teu coração. Deus quer governar a partir do nosso coração, não da periferia, não pela periferia. Então, queridos, apressemos a nossa libertação. A mentalidade dominada do Egito, a mentalidade dominada pelo Egito, implantada em nós, quer roubar de nós o que Deus tem a fazer nas nossas vidas na próxima estação. O Senhor na próxima estação precisa encontrar a mim, a você e esta igreja no lugar certo, na hora certa, com o princípio certo e com a motivação certa, para que a gente venha desfrutar daquilo que Deus tem. Então todos vocês são líderes, ou se não são líderes, está por pouco tempo para ser líder, e conhece como o Espírito Santo age. Não conhece? Então, nós estamos ministrando perdão, e as coisas começam a agitar no nosso coração. O que significa isso? E começa a vir coisa na tua cabeça, vir os desentendimentos, vir umas tretas. E o que significa isso? Que o Senhor quer tratar desse assunto. Amém? Já descobrimos isso, não é? Estamos ministrando sobre rejeição. E de repente as coisas começam a revirar dentro da gente, a gente até passa mal, fala assim, nossa, né? O que significa isso? Que Deus quer tratar isso em nós. É isso. Todos nós já entendemos, é assim que o Espírito trabalha. Viu? Quando você ouve falar de finanças na igreja, se isso remexe aí dentro, se isso te dá um mal-estar, eu preciso te dizer,
O Espírito Santo quer tratar isso em você. Em algum momento você foi envenenado. Em algum momento você comeu do fermento dos fariseus, da religiosidade, e te envenenou, e te criou azia com relação a esse assunto. Mas é este o caminho que Deus tem para nos abençoar. O povo hebreu levou tudo. Moisés entendeu que para adorar o Senhor, tem que adorar com todos e com tudo. Temos que adorar com tudo que temos e com tudo que somos. Isso é libertação verdadeira. Amém? Eu vou dar uma pausa aqui. Semana que vem, eu quero detalhar a mentalidade do Egito. O que o Egito implantou em nós e que ainda carregamos. E no final a gente ora rompendo com isso tudo, para nos posicionar em Deus. Amém? Amém? Eu quero convidar você a se pôr em pé. Eu tenho o privilégio, queridos, não vou mudar. Fala assim, o pastor não vai mudar. O meu ministério é recente. Em 2007, nós começamos a cuidar de uma igreja. Em 2010, nós fomos consagrados a pastor. Vamos considerar de 2007 até hoje, dá quantos anos, hein? 14? 14 anos. 14 anos. As igrejas nas quais participamos nunca teve dificuldade financeira. Nunca. Passamos nesse país de roda gigante, né, de crise e tal, passamos por tudo e nunca tivemos dificuldades financeiras. Nunca. Cansei de ver crentes prosperarem. Cansei de ouvir testemunhos como o do Luiz. Cansei de ver crente que ganha salário mínimo viver bem e não sabe explicar como. Ele tinha carro, cara. Durante a semana ele andava de bicicleta e de domingo ele ia de carro para a igreja. Ganhava 1.000 conto. Vai explicar como. Então, esse é o caminho que Deus escolheu para nos abençoar. Você já descobriu que o que você tem não é teu? Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Consagra tudo a Ele, no nome de Jesus. E vamos estar bem alinhadinho com o que Ele tem a fazer. Amém? Vamos orar, convidar a banda de louvor para estar aqui. Vamos cantar esse Aleluia. Senhor, nós entendemos a Tua palavra. Nós precisamos estar alinhados, ó Deus, a Ti. O Senhor nos confiou, ó Pai, uma palavra preciosa. O Senhor nos deu uma informação privilegiada.